Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós do grupo 1 vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 20, que vai estar tratando sobre os RNAs reguladores. O grupo é composto pela Bianca, pela Brenda, pela Juliana, Késia, Lucas, Luísa e eu. E eu acho que vocês vão gostar bastante do tema. Ele é um tema bem interessante e eu espero que vocês gostem. Bom, a gente vai começar um pouquinho falando sobre os RNAs reguladores em si. A gente pode começar falando que os dois últimos capítulos eles foram discutidos sobre como que a transcrição é regulada nos procariotos e nos eucariotos, e que a gente colocou também que o controle ele é feito por proteínas reguladoras. E é isso que a gente vai estar vendo agora também. E dentro de um contexto histórico, a gente tem também que há mais de 50 anos estão sendo estudadas essas proteínas reguladoras. E que, por exemplo, há mais de 50 anos, os pesquisadores François Jacob e Jacques Monod, eles não sabiam como que ocorriam esse mecanismo, né? E que, por exemplo, os fatores repressores, eles eram proteínas ou RNAs. Não se sabia, não se tinha ideia. Apesar que, na maioria das pesquisas, se tiveram resultados de que proteínas faziam esse processo de regulação na transcrição, mas existem muitos RNAs que fazem também esse processo. Então isso deixou eles muito em dúvida, inclusive quando eles foram fazer as pesquisas, a maioria das respostas, né, os resultados foram obtidos por parte de proteína, mas foram colocados também no relatório final de todo o esquema da pesquisa, foi colocado que os RNAs faziam essa regulação, né? E aí teve também depois a descoberta dos microRNAs e dos RNAs de interferência, que são importantes para a expressão do RNA gênico das células eucarióticas, o que é muito interessante também. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora a gente vai focar um pouquinho sobre as células procarióticas. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a regulação por RNAs em bactérias. A gente sabe, né, que existem pequenos RNAs que estão envolvidos nesse mecanismo da regulação, da replicação dos plasmídios. Plasmídios, para quem não conhece, são esses genes, né, formados em círculo fora do DNA circular da bactéria, que a gente pode ver, por exemplo, na imagem inferior à direita e na imagem superior à direita também, que a gente pode ver essa divisão dentro de uma bactéria. E a imagem do meio é uma bactéria mesmo, para a gente ter noção do que a gente está se tratando em geral. Bom, a gente vai começando também explicando que o processo da expressão gênica, no controle da transcrição, é feito por esse RNAzinho 6S da Escherichia coli, que é o exemplo que é utilizado no livro. A gente tem que esse RNA ele vai estar se juntando à subunidade ômega 70 da RNA polimerase. E aí essa junção do ômega 70 ele vai fazer um controle negativo na transcrição, junto com os promotores. No caso, o RNA6S ele vai se acumulando na fase estacionária da divisão, né, no caso. Fase estacionária, para quem não sabe, é aquela fase em que a célula está se dividindo e que o processo metabólico está altíssimo, isso é muito interessante também. E aí começa a ter essa questão de divisão celular. Nessa fase estacionária, né, nós temos também que os fatores ômega alternativo, eles vão estar sendo competidos com o fator 70. Ou seja, a gente tem dois fatores. Nós temos um fator alternativo, que é o ômega S, e temos o fator 70. O fator 70 e o fator ômega S, eles competem pelo sítio de ligação da RNA polimerase, que está sendo usada, né, para fazer a transcrição e tudo mais. E essa competição é o que vai estar fazendo a expressão, entende? Então, se dependendo de quem ganhar, a resposta vai ser totalmente outra, porque pode ter ou não inibição daquele gene e tudo mais. Isso é muito interessante, graças ao RNA6S que é acumulado dentro do transcrito e tudo mais. Isso é muito lindo. E a gente reafirmando o que já tinha sido dito no slide anterior, ó, nós temos a produção de um fator alternativo, né, ômega S, que vai estar sendo competido pelo ômega 70 e pelo controle da polimerase. E esse RNAS faz um redirecionamento da expressão dos promotores. Nós temos aqui na imagem inferior, né, à esquerda, o RNA, 6S, numa micrografia muito linda. E aqui na direita a gente tem esse esqueminha sendo feito. Ó, a gente tem o complexo, né, da transcrição. E a gente começa falando também aqui que esse fator 6S, ó, ele adentra a RNAP, que faz todo o processo. E aí ocorre esse fator 70 fazendo a inibição do RNA-6S, que é muito interessante, essa imagem é muito bonita, mostrando todo esse mecanismo que faz essa repressão ou não e consegue estar dando essa expressão muito interessante
que muda totalmente, porque se tiver uma expressão é A, se tiver outro tipo de expressão é B. E aí isso é uma coisa muito louca, mas muito interessante de se entender. Bom, nesse slide aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre as moléculas de RNA de bactérias, né, que fazem a regulação da tradução e a degradação dos RNAs mensageiros. Elas são parecidas, né, com fatores encontrados em RNAs de células eucarióticas. E aí que vem uma questão interessante, que é o estudo das bactérias para a gente conseguir entender complexos maiores, como das células eucarióticas, que muitas vezes são mais abstratas, e que, como tem fatores parecidos e semelhantes, a gente tem que, se a gente estuda bactéria, a gente pode ter muitas pistas de como ocorrem várias coisas dentro da célula eucariótica. E isso é muito interessante para a gente compreender, né? Então, a regulação da expressão gênica é feita, né? E ela pode ser utilizada como um exemplo para células eucarióticas, que a gente coloca aqui, né? Tem também a questão da existência dos pequenos RNAs de interferência de microRNA. Aqui na imagem, à direita inferior, a gente tem a imagem de um microRNA e da sua ação, que vai ser discutido mais para frente no capítulo. Mas, gente, é muito bom a gente ter essa ideia de que, estudando a célula procariótica, a gente tem uma boa elucidação da eucariótica por base, né? Bom, aqui nesse slide a gente vai falar um pouquinho ainda sobre a regulação dos RNAs em bactérias. A gente vai falar que existem essa classe de RNAs reguladores bacterianos, que é justamente esses sRNAs que a gente coloca aqui no slide. E a gente pode ver na imagem à direita superior, na inferior, melhor, que fica mais claro para entender, que eles atuam em trans, ou seja, eles atuam em contraparalelo, eles atuam um contra o outro para fazer esse controle da tradução dos genes-alvo. Então, o RNA de bactéria, né, o RNA regulador, ele anda em contracorrente junto com o fator do RNA mensageiro-alvo para fazer essa transcrição. E isso é análogo ao que ocorre, voltando ao que eu tinha falado da importância das pesquisas em células procariontes, isso é análogo ao que ocorre nos microRNAs, né, que são de células eucarióticas. Isso é um fator muito interessante. E aí esses reguladores bacterianos, eles realizam um pareamento, né, nas sequências complementares do RNA-alvo e direcionam a clivagem do RNA mensageiro. Então, eles que decidem qual RNA mensageiro vai estar sendo clivado e, consequentemente, a expressão gênica vai estar sendo feita completa. Uma coisa interessante para a gente falar, já introduzindo o conceito mais para frente, é que aqui na imagem superior à direita a gente tem essa proteína, que é essa bolinha, cheia de bolinha dentro, que é a proteína HFK, que a gente vai falar mais para frente, que ela é maravilhosa também. Falando um pouquinho agora sobre ela, né, a proteína HFK, uma proteína assim sensacional. Ela vai estar ajudando na união, na junção do RNAS com o RNA mensageiro-alvo, né? Ela que é uma proteína de ligação, ela ajuda a facilitar o emparelhamento de bases entre o RNAS e os alvos do RNA mensageiro, que aí ela faz a ligação direta da tradução de certos RNAs mensageiros. Como esses RNAs reguladores bacterianos, né, eles fazem regulação por vias de resposta ao estresse das bactérias, então depende muito do estresse que ela está sendo feita. A HFK é essencial, ela é primordial para que haja adaptações para diferentes ambientes. E olha que interessante, que isso é interessante demais, que ela faz essas adaptações a diferentes ambientes e condições de crescimento. No caso, a gente tem que temos essas chaperonas, né, que são proteínas chaperonas, que elas fazem uma ligação do RNA por 3 superfícies diferentes do hexâmero HFK. Mas isso é mais específico e é muito interessante de se entender. No caso, a gente tem que ela vai estar fazendo essa união e juntando, né? Igual a gente pode ver aqui na imagem à esquerda, a gente tem aqui o RNA mensageiro-alvo e o RNA regulador. Eles se unem graças a essa proteína HFK, fazem todo o processo de mecanismo de troca de bases e forma ali esse complexo maravilhoso e graças a ela. E daí que a gente tem essa importância maravilhosa da proteína HFK, que a gente pode ver que ela é muito bonita, ela tem essa forma arredondada, tá? Ela é em forma de rosquinha. Muito linda mesmo. E eu acho ela perfeita. Para colocar no âmbito mais geral, a gente tem a imagem de como ocorre todo esse ciclo e olha como que é lindo. Vamos começar aqui explicando um pouquinho sobre o 1 mesmo. No 1 a gente tem que esse RNA regulador, o sRNA vai estar entrando pela extremidade de 3 linhas, né, no ciclo.
e junto ele vai estar saindo depois. Enfim, esse ciclo não é só de uma direção. E aí aqui no 2 a gente tem que começa a ser formado essa formação, né, da ligação das extremidades de bases. As bases estão sendo ligadas agora num complexo ternário. E depois a gente tem a formação de uma nucleação, né, formando essa volta, sendo novelado aqui no 3 já, de formação, junto, né, com o RNA. E tudo isso sendo feito pela HFQ, olha que interessante. E aqui já no 5 a gente já tem a soltura do complexo sRNA com RNA mensageiro, já junto com toda a inibição da expressão e tudo mais, tudo feito certinho. E depois a gente tem de volta a entrada de um sRNA que faz todo o processo do RNA rápido, né? Que é muito interessante. Isso é feito por essa chaperona, né? HFK6, a chaperona é muito importante para isso, porque é a chaperona que faz esse enovelamento. Isso é muito legal também, importante inclusive nas proteínas. É só para ter uma base de como esse ciclo ocorre e como que ele é complexo, ele age de forma rápida, né? E é um processo complexo, mas muito interessante de se entender e que tem nos ajudado aí muito em questão de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Bom, depois da gente ter falado um pouquinho sobre a chaperona, né, HFQ, a gente vai falar agora um pouquinho sobre alguns exemplos de sRNAs existentes. E um deles que a gente pode citar é o RNA RYBB, que é muito interessante, porque ele acaba atuando com a ligação com o RNA mensageiro-alvo, desencadeando a sua distribuição em trechos de dupla fita, lá do heteroduplex, que formam pareamento e é reconhecido como substrato pela pela nuclease RNase. Isso é uma coisa muito linda também. E no caso, a maioria desses RNAs-alvo, do RYBB, ele vai estar codificando proteínas de armazenamento de ferro. E é justamente o que a RYBB faz. Ela vai estar fazendo esse gerenciamento que o ferro livre necessário para a bactéria não seja ultrapassado. Porque se for muito altos níveis, né, podem ser níveis tóxicos e acabar matando a bactéria. Então ela faz esse controle de ferro livre, né, dentro da célula e evita a morte dela, né? E no caso, a RYBB, ela é feita pela expressão de um promotor, conhecido pelo fator ômega especial, ômega E, né? Que é muito interessante de se entender também. E aí a própria expressão do gene, que codifica o ômega E, é regulada pela RYBB, então ela que faz essa regulação. Então ela é universal, ela é importante para manter a vida da célula também, né? É interessante a gente colocar isso aí em pauta também. Aqui na imagem inferior à direita, a gente tem esse processo da ativação e a repressão da tradução por RNAs reguladores bacterianos, né? Então a gente tem aqui em A, que temos a sequência codificadora, né, sendo feita, que aqui ela é um tracinho, mas aqui como a gente pegou uma imagem de um PDF, ela estava meio ruim. Mas você pode ver que essa sequência não tem o pareamento, né? O pareamento coloca a RBS exposta, e aí ocorre uma ativação dessa sequência codificadora. A gente vai ter a expressão. Quando isso não acontece, que é o que a gente está vendo aqui em B, o pareamento do RNA regulador vai estar inibindo a ligação com o cromossomo. Então a gente não vai ter expressão desse fator. Então a gente tem essas duas formas de expressão. Aqui em cima eu tentei colocar a imagem, né, de uma proteína RYBB, que é muito interessante de se colocar também. Os ribocomutadores residem nos transcritos dos genes cuja expressão eles controlam por meio de alteração de estruturas secundárias. Os ribocomutadores regulam a expressão gênica de acordo com a alteração nas concentrações de pequenas moléculas. Esses elementos reguladores são normalmente encontrados na região 5' dos genes que eles controlam e pode regular a expressão, nível de transcrição ou tradução. Eles fazem isso por meio de alterações nas estruturas secundárias do RNA. Cada ribocomutador é constituído por dois componentes, o aptâmero e a plataforma de expressão. O aptâmero liga-se à pequena molécula e, em resposta, sofre uma alteração conformacional que, por sua vez, causa uma mudança na estrutura secundária da plataforma na expressão adjacente. Essa alteração conformacional altera a expressão do gene associado pela indução do término de transcrição ou inibição do início da transcrição.
Também tem a regulação transcricional de atenuação, que ocorre quando o RNA polimerase inicia a transcrição do promotor, que transcreve essa região líder antes de entrar na sequência codificadora dos genes ajustante. Uma vez transcrita em RNA, a região líder pode adotar estruturas alternativas, por meio de padrões alternativos também do parâmetro de bases intramoleculares. Sobre essa circunstância, a transcrição é terminada antes da polimerase tenha a chance de transcrever o segmento codificador da proteína do gene ajustante. Em outro caso também, em outro gene, a forma de inibição de tradução ocorre quando o ribocomutador sensor de SAM pode atuar pela regulação da tradução. Nesse caso, inclui uma haste alça que, embora não seja um terminador transcricional, inclui o sítio de ligação ao ribossomo na região RBS na região 4. Essa alteração conformacional sequestra o RBS e bloqueia o início da tradução pelo ribossomo. Igual também a inibição do RNA de atuação em trans. Vários ribocomutadores foram identificados em muitas espécies de bactérias. Mas não é só nas bactérias, né? Pode ser mais comum, mas não é só nelas que eles atuam, né? Também são encontrados em arqueobactérias, fungos e plantas. Em algum caso, esses organismos mais complexos, os ribocomutadores estão envolvidos até mesmo no controle de processamentos alternativos. É bem interessante. Então, agora vamos olhar para a imagem, né? Essa imagem, ela vai mostrar a organização do RNA ribocomutadores, né? A gente pode ver o apatâmero, podemos ver a plataforma de expressão, o RBS e a sequência codificadora, que já comentei. E o apatâmero ele vai se ligar ao metabólito controlador, causando mudanças na estrutura da plataforma de expressão adjacente. Então, é bem interessante pensar nisso. Os apatâmeros identificados até o momento, eles variam entre o tamanho de 70 a 200 nucleotídeos. E as plataformas de expressão são mais variadas. Olha, nessa imagem a gente vai ter dois exemplos. Então, o ribocomutador sensor de SAM, né? Por exemplo, na descrição, ela vai regular o término da transcrição, em outro na imagem B, né, nessa esqueminha, a gente vê o início da tradução. Os números de 1 a 4 eles vão indicar diferentes elementos da sequência do RNA, a montante da região codificadora, né, que a gente vê em amarelo. Na ausência desse SAM, as regiões 2 e 3 formam uma haste alça. Na presença do SAM, as regiões 1 e 2 formam uma haste alça, as regiões 3 e 4 também. A consequência dessa mudança de estrutura secundária controla a transcrição ou tradução, como mostrado, né? A imagem A, por exemplo, uma haste alça da região 3 e 4 produz o terminador transcricional, que faz a RNA polimerase terminar a transcrição imediatamente após a transcrição dessas regiões, e antes de entrar na região codificadora junçante. A haste alça, né, neste caso, é seguida por um trecho de US no RNA mensageiro. Outra característica também é terminador transcricional, né? Agora, na B, a haste alça, formada pela região 3 e 4, inibe o início da tradução ao sequestrar o sítio de ligação ao ribossomo, como mostrado. Já nessa imagem, a gente vai ver sobre as alterações da estrutura secundária de um ribocomutador sensor de SAM. As sequências, por exemplo, da região 1 e 4, né? Vai ser descrita nessa imagem, é mostrada aqui detalhadamente, em diferentes cores, como podemos ver, né?
Os pareamentos de bases encontrados nas duas estruturas secundárias alternativas, ou seja, com extensão, estão mostrados aqui nessa imagem. Nos eucariotos, existem o RNA de interferência. E assim como nos eucariotos, os organismos procariotos eles também vão ter um mecanismo bem parecido com esse do RNA de interferência, que ele vai agir na defesa contra vírus e outros invasores extracromossômicos. Os pequenos trechos de sequências incomuns, porém organizadas, foram observados nos genomas de várias bactérias. Esse padrão levou a um nome bastante complicado, nome este de repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente intercaladas, que abreviadamente podemos chamar de CRISPs. Essas CRISPs possuem características que consistem em sequências repetidas intercaladas com sequências espaçadoras de comprimento semelhante, mas com sequência altamente divergente. Esse nome, tanto quanto grande, foi abreviado e aí a gente pode chamar de CRISPRs. Essas CRISPRs, elas não são raras, porque elas foram encontradas em metade de todos os genomas bacterianos sequenciados e também todos os genomas de arcobactérias. E a sua origem veio a partir da curiosa observação de que um número significativo de sequências espaçadoras eram idênticas às regiões de fagos ou plasmídios conhecidos, o que levou à proposta de que esses arranjos estavam envolvidos em algum tipo de mecanismo de defesa contra a entrada de ácidos nucleicos estranhos na célula. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a adição e a remoção de uma sequência espaçadora. A sensibilidade reduzida a um fago poderia ser conferida ou anulada pela adição ou remoção das sequências espaçadoras relevantes. E os genes que codificam as proteínas possuem um conjunto de genes codificadores de proteínas conservado, e esse conjunto de gene está fortemente associado às sequências de CRISPRs. Bom, esses genes codificam as proteínas envolvidas em diferentes aspectos da função dos CRISPRs. Sequências espaçadoras são adquiridas de vírus mutantes. Um protoespaçador é uma sequência viral encontrada próxima à sequência PAM que irá se tornar um novo espaçador. Caso um novo espaçador seja incorporado a uma estrutura CRISPR já existente, ele será introduzido próximo à sequência líder. Parte dos genes Cas codificam proteínas essenciais para o processo de aquisição. Assim sendo, as células não adquirem resistência a novos vírus, porém, o mecanismo de defesa antiviral não é prejudicado por sua ausência no futuro. Aqui podemos observar uma esquematização da adição de espaçadores juntamente à sequência líder. Uma CRISPR é transcrita como RNA simples longo, o qual é então processado em espécie de RNAs mais curtas que desencadeiam a destruição de DNA ou RNA invasores. Oi pessoal, eu sou a Késia e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho de como acontece esse processo de destruição do genoma de moléculas invasoras através de uma CRISPR. Então, o primeiro ponto-chave que a gente precisa entender. Lá nas bactérias de Entamoeba coli, também chamadas de E. coli, a enzima CRISPR vai estar sempre associada a mais ou menos 8 genes que recebem o nome de Cas. Cerca de 5 genes Cas que se associam com a CRISPR vão produzir complexos com várias subunidades, que é a região, onde acontece o processamento do pré-RNA. Esses complexos a gente vai chamar de cascades. Como é que acontece todo esse processo, todas essas fases? Bom, lá no início da transcrição, que recebe o nome de fase de iniciação, os promotores vão se associar a uma região líder da CRISPR para produzir um pré-RNA, que é chamado de pré-cRNA. Após a produção desse transcrito, ele vai ser direcionado lá para as subunidades do complexo cascade
para passar pelo seu processamento e ser transformado em um RNA mais curto, que é chamado de cRNA mais curto. Após ele ser transformado nesse RNA mais curto, ele vai continuar associado ao complexo cascade para direcionar esses complexos cascades lá para o genoma das moléculas invasoras para destruir o DNA e o RNA dessas moléculas invasoras. Toda essa ligação da cRNA aos complexos cascades acontecem, porque essas cRNAs elas vão possuir uma região chamada de alavancas 5' e alavancas 3'. Essas alavancas elas vão possuir vários nucleotídeos, cerca de 8 mais ou menos nucleotídeos, e uma região espaçadora completa que permite que a cRNA se ligue aos complexos cascades da CRISPR para se transformar em um RNA mais curto e destruir o genoma das moléculas invasoras. Os RNAs reguladores estão amplamente distribuídos em eucariotos. Eles são caracterizados pelo seu tamanho, se são curtos ou longos, por sua origem ou até mesmo pelo mecanismo em que eles são gerados e possuem um papel de regular a expressão gênica. Cerca de 30 a 70% dos genes em eucariotos atualmente são regulados por RNA. Existe uma forma de regulação que é chamada de RNA de interferência, que tem a possibilidade de manipular a expressão gênica em vários organismos. Os RNAs curtos geralmente são produzidos por enzimas especiais a partir de RNAs de dupla fita mais longo. Esses RNAs curtos irão atuar reprimindo ou silenciando a expressão desses genes com homologia com as sequências curtas desses RNAs. Os pequenos RNAs possuem nomes diferentes de acordo com a sua origem. Os pequenos RNAs de interferência são gerados a partir de precursores de dsRNA, artificialmente ou in vitro. Os microRNAs são outro grupo de RNAs reguladores. E, por último, os RNAs reguladores curtos, que são chamados de RNAs de interação com pili, que são expressos predominantemente na linha germinativa e possuem características distintas dos microRNAs. Os pequenos RNAs de interferência e os microRNAs são gerados a partir de moléculas de RNA mais longas pela enzima Dicer. Essa enzima é semelhante à RNase 3, que reconhece e digere dsRNAs mais longos ou estruturas de haste-alça formados por precursores de microRNA. Esses pequenos RNAs inibem a expressão de genes-alvo homólogos de 3 formas. Eles desencadeiam a destruição do RNA mensageiro codificado pelo gene-alvo. Eles inibem a tradução do RNA mensageiro ou eles induzem modificações da cromatina no gene-alvo. E, por último, eles silenciam sua transcrição. Para que esse processo ocorra, é necessária uma maquinaria. Essa maquinaria é sempre a mesma. E essa maquinaria ela inclui um complexo chamado complexo de silenciamento induzido pelo RNA, que abreviado fica como RISC. Esse RISC ele contém pequeno RNA e várias proteínas, incluindo um membro da família Argonauta. Uma distinção que vale fazer entre os microRNAs e os pequenos RNAs de interferência é que os primeiros atuam como reguladores em trans tradicional, ou seja, eles são codificados por um gene, mas atuam sobre outros. E, ao contrário, os pequenos RNAs de interferência são normalmente gerados por transcritos das regiões nas quais atuam e são, portanto, descritos como atuando em cis.
Nessa imagem, podemos observar a geração de pequenos RNAs de interferência e microRNAs em seu modo de ação, ou seja, todo o processo que ocorre. Nessa imagem, podemos observar a amplificação do sinal de pequenos RNAs de interferência por RDRP. Bom, o sinal de pequenos RNAs de interferência pode ser amplificado, gerando mais dsRNAs para que a enzima Dicer processe em mais RNAs de interferência. Os miRNAs, que são os RNAs curtos, que têm sua forma funcional entre 21 ou 22 nucleotídeos, esses RNAs são gerados por duas reações de clivagem, a partir de um transcrito de RNA mais longo que irá possuir uma estrutura secundária em forma de grão. Na primeira clivagem vai ocorrer a formação do pré-miRNA, que antes acreditavam que o braço da estrutura de hash-house, que vai ser a estrutura liberada, seria um miRNA regulador. Porém, através de estudos realizados recentemente, foi comprovado que ambos os braços dão origem a miRNA funcionais. Esses pré-miRNAs, eles vão poder ser codificados por qualquer uma das partes de um transcrito. E para gerar um miRNA, como se sabe, é necessário duas clivagens. E essas são mediadas por RNAs, sendo elas a dícer e a drocha, e essas enzimas que vão clivar com base na estrutura do substrato. Para estabelecer a presença de um miRNA, ele precisa ser detectado entre células, e também que a sua expressão gênica em mRNA-alvo seja afetada pela sua presença. O mini-RNA ativo é gerado por meio de um processo nucleotídeo de duas etapas. Na primeira etapa, ela é realizada pela enzima DROSH. Essa enzima é muito importante, pois ela vai realizar duas clivagens que cortam a região da haste alça do RNA, que vão formar o pré-mini-RNA do transcrito primário e RNA do mini-RNA. Essa enzima atua junto com uma proteína de subunidade de especificidade essencial, chamada de taxa. Em alguns organismos e de DGCR8 em outros, né? E juntas, essas duas proteínas, elas vão formar um complexo microprocessador ativo. O pré-miRNA gerado por drocha possui geralmente de 65 a 70 nucleotídeos. Essa enzima DROSH ela vai residir no núcleo da célula. Em eventos de clivagem, catalisado por ela, ocorre nesse compartimento celular também. Agora, vamos dar uma olhada nessa imagem. Essa imagem ela vai estar mostrando uma visão geral da estrutura, né, do pre-RNA. Vai estar mostrando também os sítios ativos de clivagem, de Dicer e DROSH. Dicer é a segunda enzima de clivagem de RNA envolvida na produção de miRNA e a única necessária para a produção de siRNA. Bom, pessoal, o Dicer ela é uma enzima que possui uma capacidade de selecionar os seus sítios de clivagem lá no seu citoplasma para clivar o dsRNA e produzir miRNA ou siRNA. Para a gente entender como é que esse processo todo acontece, é mais fácil a gente entender pela estrutura da enzima Dicer, ok? Então vamos lá. A enzima Dicer ela vai possuir dois domínios chamados GRNase 3 e um domínio de ligação chamado PAS. Esse domínio PAS é um domínio de ligação que vai estabelecer, né, essa associação com a dsRNA, ok? Então eu vou explicar para vocês na próxima imagem como é que acontece todo o processo de clivagem. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui o modelo da enzima Dicer, tá bom?
E como vocês podem ver, do cabo para baixo, ela funciona, né? Tem esse formato como se fosse uma machadinha. Então, vamos imaginar que a enzima Dicer tem um modelo parecido com uma machadinha. Esse cabo aqui, da Dicer, ele recebe mesmo o nome de cabo, né? Ela é uma região de ligação dos RNAs, né? Abaixo do cabo, a gente tem essa bolsa aqui, ó, de cor alaranjada, cor mais avermelhada, que é o domínio paz, né? Que é essa região de ligação da dsRNA. Ou seja, esse domínio paz aqui, ele é importante porque ele vai ligar a extremidade 3 do dsRNA na enzima Dicer. Essa parte 3, então, ela vai ser importante porque ela vai posicionar os sítios ativos da enzima Dicer para acontecer a clivagem, ok? Então, aqui, na parte inferior do cabo, a gente tem o domínio paz, que é onde ocorre a ligação da extremidade 3 do dsRNA. O cabo, então, como eu já disse anteriormente, ele é a região de ligação desses RNAs, e acima do cabo, na parte superior, nós temos essa estrutura que tem o formato de lâmina, né? Ele mesmo recebe o nome de lâmina. Essa lâmina, essa estrutura lâmina aqui, ela recebe o nome de os domínios da RNase 3. Então, a gente tem aqui na parte inferior do Dicer o domínio paz e na parte superior os dois domínios RNase 3. Esses domínios RNase 3 em formato de lâmina, eles vão possuir eles possuem, na verdade, né, vários sítios ativos, que é onde vai acontecer a clivagem das fitas do substrato de RNA. Então, aqui vai acontecer a clivagem das fitas do substrato de RNA, abaixo no cabo, né, a gente tem essa região de ligação dos RNAs, e na parte inferior a gente tem o domínio paz, que é onde vai acontecer a ligação da extremidade 3 do dsRNA para formar a clivagem, né, que vai lá no citoplasma, que vai formar as miRNAs e as siRNAs. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como ocorre o silenciamento da expressão gênica pelos pequenos RNAs. Aqui na imagem a gente pode ver, né, que tem o DNA sendo colocado, tudo, tem o gene, e a gente tem dois caminhos. Quando tem esse bloqueio, né, do gene feito pelo microRNA, não tem a expressão de uma proteína. E os que não são feitos essa expressão gênica, esse bloqueio, acaba ocorrendo a expressão e formando a proteína. Isso que é muito interessante da gente entender, que caso ocorra, né, a gente pode estar sendo formado uma célula diferente da outra. Isso tudo é muito interessante. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, dentro desse silenciamento da expressão gênica, a gente vai estar falando um pouquinho sobre como que ocorre essa incorporação da fita do RNA guia no RISC, que vai estar tornando o complexo maduro para ser silenciado. Para começar, a gente tem que essa ação do Dicer, ele gera uma pequena molécula de RNA, que vai estar determinando aonde que o RNA-alvo vai estar sendo atuado. Ele vai falar, ó, você vai para aquele canto, você vai para esse canto. Ele que manda nesse momento. No caso, a gente tem que esse RNA regulador, ele é de uma forma de fita simples, chamada RNA guia, que é incorporado. Ele que fica dentro do RISC, né? Esse complexo, ele faz o recrutamento, né? O complexo RISC que recruta o RNA-alvo. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem nesse slide, muito interessante, que a gente tem, por exemplo, os precursores de RNA mensageiro e tal, microRNAs, replicação viral e tudo mais, todos incrustados dentro da célula. E a gente tem três vias, né? Mas no caso eu vou focar só em uma, que é o RISC, que é o que a gente está falando aqui. O RISC vai estar fazendo o RNA mensageiro ser degradado, então não vai ter essa formação da expressão gênica. Isso é muito interessante da gente entender que, ó, é importante a gente falar também que nessa imagem tem a presença dos argonautas. Os argonautas a gente vai falar mais pra frente, que é uma coisa que eu acho muito interessante também. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né, a argonauta. A gente tem aqui que o RISC, né, esse complexo, ele é composto principalmente por essa proteína argonauta. E essa proteína argonauta, ela é essencial para fazer essa quebra, clivagem, fatiamento do RNA. E esse fatiamento é denominado slicing, que é o termo que eu usei mais aqui nos slides. O slicing, ele é um dos mecanismos mais bem entendidos e mais estudados também, que ele age fazendo essa quebra do RNA mensageiro-alvo
mediado pela RISC, tá? Isso é muito interessante da gente colocar. E aí, no caso, nas bactérias tem um tipo só, mas nos seres humanos, em células eucarióticas, existem muitos outros tipos, é muito diverso também essa classe, e elas fazem o fatiamento. Aí elas fazem esse processo de expressão gênica, de inibição, e a gente tem também que os piRNAs, eles são gerados pelo dícer, né? Assim que fazem essa ligação com a proteína relacionada ao argonauta, chamada PIWI, um complexo semelhante ao RISC, tá? A gente tem isso também. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a geração do RISC ativo e do splicing, que ocorre sob a orientação do sRNA da seguinte forma. O dsRNA, que é curto, vai ser gerado pelo dícer e vai ser adentrado pelo RISC. E aí vai ser desnaturado para fortalecer a ligação das fitas guia e passageira, que depois é descartada, como a gente pode ver na imagem à direita. Tem a adentração do sRNA, ele entra no RISC, faz o splicing e depois ele é descartado, junto com as fitas guia e passageira. E aí o RISC resultante, que é o RISC maduro, ele vai estar sendo feito com o seu RNA guia de fita, o reconhecimento e o fatiamento do RNA mensageiro-alvo. Então, ele está pronto. Depois desse processozinho, ele está pronto para ser utilizado em todo o processo. A imagem à direita, ele ajuda muito nesse processo a entender. E é um processinho fantástico, né? Eu acho maravilhoso. Bom, aqui a gente tem agora um pouquinho explicando mais esse mecanismo, né? No geral, a gente tem, por exemplo, esse dsRNA, que ele vai estar sendo feito, a clivagem, né? Quebra, vai ter sendo feito pelas argonautas, substratos, né, entrando no complexo do RISC. E aí a gente tem, por exemplo, depois como produto, a desestabilização do RNA, que aí vai estar todo o processo depois, que não vai ser feito com sucesso, e aí sim vai estar sendo feito uma expressão, um bloqueio da expressão gênica, né? E também tem a repressão translacional, né? Que aí tem outros fatores também envolvidos. Essa imagem é mais para a gente conseguir fixar conceitos, ela é muito bonita também, muito interessante e é bem legal. Voltando às argonautas, a gente tem que entender todo o complexo dela para a gente conseguir entender como que ocorre esse fatiamento e essa não expressão de um gene, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a imagem de uma argonauta, de um desenho mais simples, mais bonito, que a gente pode ver em A, ele no complexo, né? Todo o complexo proteico e tudo mais. Só que em B, a gente vê de uma forma mais simples o que acontece em cada domínio, né? Que é bem interessante da gente estar sendo colocado em pauta também. Então, por exemplo, a gente tem aqui que ela fornece, né, a compreensão de um mecanismo de reconhecimento da RNA-alvo para a clivagem pelo RISC. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no domínio PAS, ó, ele está em verdinho. Aqui embaixo no B tem um quadrinho verde escrito PAS. Ele que faz essa ligação do sítio de ligação, 3' do RNA para sendo feito o splicing. Por exemplo, o domínio PIWI, ele faz o resíduo catalítico da atividade da RNase, né, que a RNase também é outra função maravilhosa. E no caso, o RNA guia ligado, ele faz o pareamento com o RNA-alvo, entendeu? E aí forma uma arquitetura do complexo interessante que forma uma ligação posicionada no sítio ativo do domínio da RNase, de tal maneira que faz a clivagem da fita do RNA-alvo. Entende? Isso é muito bonito de se entender. E aí a gente tem essa ligação formada pelo sítio da RNase. Olha que imagem linda, gente. Isso é perfeito. Porém, mesmo que a gente tenha muita informação sobre, a gente ainda está no começo sobre o entendimento sobre esse mecanismo de repressão tradicional, que ainda está sob investigação, pesquisa muito intensa. E sabe-se, né, que aí é uma das grandes dúvidas que tem atualmente, é que mesmo que a tradução seja interrompida, o RNA mensageiro vai estar sofrendo um déficit do mesmo jeito, e aí não vai estar tendo a mesma produção que antes. Então isso aí gera um questionamento entre os biólogos moleculares também. Só que ao mesmo tempo, se a tradução de um RNA mensageiro é interrompida, a célula automaticamente vai tentar destruir o RNA mensageiro. Então, se o RNA mensageiro, a tradução é interrompida, a célula vai falar, opa, o que está acontecendo? Vamos ter que destruir, entre apoptose, enfim, todo aquele mecanismo. Então, se de um lado a gente tem que se a tradução ela tiver o decaimento, vai ter o decaimento do RNA mensageiro. E se tiver o decaimento do RNA mensageiro, a célula vai querer entrar em destruição, gera uma questão muito complicada que os cientistas estão tentando entender até hoje, né?
E o que se tem também de entendimento é que esse microRNA, ele leva esse sequestramento do RNA mensageiro nos corpúsculos P lá do citoplasma, que é ele que reprime a tradução. Então, entende-se um pouquinho de tal coisa, um pouquinho de outro fator, mas na hora de se entender tudo, juntar o complexo todo, ainda a gente tem pouca informação sobre todo o mecanismo e tudo. Então, tem que ter muita pesquisa na área e bastante empenho. Pequenos RNAs podem silenciar genes em nível transcricional pela coordenação de modificações da cromatina. O desligamento da expressão do gene-alvo pela modificação de histonas no promotor foi estudo principalmente no silenciamento centromérico da levedura Schizosaccharomyces pombe. Na levedura, os genes do locus, de tipo acasalante, e os seus centrômeros são silenciados e esse silenciamento está relacionado a modificações de histonas. O silenciamento centromérico dessa levedura necessita da via de RNA de interferência. Também foi estudado a levedura de Saccharomyces cerevisiae, que ao contrário do estudo anterior da Schizosaccharomyces pombe, não necessita da via de RNA de interferência e possui uma sequência de centrômeros menos semelhantes aos eucariotos superiores, que por exemplo são seres humanos. Essas sequências são acompanhadas por repetições que são importantes para a sua função e também para a formação da heterocromatina. As histonas na heterocromatina possuem marcadores de repressão, que são a H3K9. A Schizosaccharomyces pombe possui apenas um gene para cada um dos seus componentes da via de RNA de interferência, de ser e aguarnata, o que torna a manipulação genética dessa via mais difícil, apesar de apresentar apenas um gene, ao contrário de organismos mais complexos que apresentam vários prejuízos à via de RNA de interferência. Contudo, não é letal para essa levedura, mas os danos de um de seus componentes causam prejuízo da metilação da histona H3K9 e avaria do silenciamento centromérico. Antes, acreditavam que o RNA de interferência atuava apenas pós-transcricionalmente. Para compreender esse silenciamento transcricional, ocorre repetições centroméricas que são transcritas a partir de ambas as fitas de RNA polimerase 2, e isso vai produzir transcritos complementares que irão poder ser hibridizados para formar dsRNA. Com isso, os RNAs vão sofrer a ação de uma maquinaria de RNA de interferência para gerar RNA interferente curto, que vai recrutar o RITS, complexo semelhante ao RISC, mas que contém argonauta, que são uma das vias do RNA de interferência, para os transcritos presos ao centrômero pela RNA polimerase 2. Vai resultar, então, no fatiamento dos transcritos centroméricos, e isso é necessário para, então, alastrar o aparto de modificações ao longo do centrômero. Isso vai ficar mais claro na figura a seguir. Essa figura ilustra o modelo de recrutamento de RITs e o silenciamento dos centrômeros. No topo da figura está mostrando os nucleossomos em torno das sequências repetidas em um centrômero de Schizosaccharomyces pombe. As sequências repetidas são transcritas pela RNA polimerase 2, gerando dsRNA, que é substrato para dícer. Os RNAs interferes curto, produzidos dessa maneira, são carregados para o complexo RITS, contendo argonauta, como mostrado no centro da figura. O complexo RITS, contendo RNA de interferência curto, é recrutado para o transcrito ligado à polimerase 2, sendo gerado pela transcrição continuada das repetições centroméricas, por meio da complementariedade entre o RNA de interferência curto e o transcrito.
Então, esse complexo recruta alguns outros complexos, que vão servir para modificar localmente os nucleossomos adicionados e marcar marcas de silenciamento de H3K9. Outra subunidade de Higgs contém um cromodomínio, que ao se ligar aos nucleossomos metilados, provavelmente estabiliza a ligação de Higgs. Embora não representado na figura, o fatiamento que ocorre nos transcritos por argonauta no interior do Higgs gera substrato de RNA para que seja sintetizado uma nova fita complementar e gera mais substrato para dícer. Esse processo é necessário para a modificação do nucleossomo e assim a região silenciada seja espalhada. No loce do tipo acasalante, apesar de também ser transcricionalmente silenciado, o RNA de interferência só atua no estabelecimento inicial do estado de silenciamento. O RNA de interferência também realiza o papel de silenciamento da heterocromatina em outros organismos. Além disso, o silenciamento da transcrição indesejada de transponsons aparentemente é mediada por RNA. Após alguns estudos realizados, foi possível notar que existem RNAs reguladores em eucariotos. Em seguida, após um estudo realizado em vermes, foi possível observar que os produtos desses RNAs reguladores se tratam de microRNAs e que a introdução desses dsRNAs, que são vírus que possuem material genético constituído por RNA de fita dupla, em vermes, silenciavam a expressão dos genes complementares. O RNAi é um mecanismo de defesa que protege contra vírus e transponsons. Sua maquinaria faz-se presente na maior parte dos eucariotos, sendo que acredita-se que o seu sistema basal ele provavelmente estava presente também no ancestral comum a todos os eucariotos. Ele tem a função de proteger o organismo de transponsons e vírus, ao acumular pequenas sequências de DNA advindas de plasmídeos ou fagos em determinadas regiões do genoma, tornando possíveis expressá-las na forma de pequenas moléculas de RNA que destruirão ácidos nucleicos homólogos às suas sequências, caso invadam a célula futuramente. Além do RNAi e miRNA, o piRNA também atua como regulador, criando a partir de longos transcritos de fita simples 12 agrupamentos de piRNA, atacando assim ácidos nucleicos homólogos também de parasitas no caso. Os transponsons constituem uma significativa parte do genoma de alguns eucariotos. Eles naturalmente são silenciados transcricionalmente e empacotados na heterocromatina. No entanto, em alguns casos, parte do RNAi pode mutar-se e levar ao não silenciamento dos transponsons, ocasionando assim altos níveis de mutagênese espontânea. Os piRNA são majoritariamente expressos nas células germinativas e protegem-nas dos transponsons. Parte de sua estrutura contém segmentos de transponsons, atacando então transponsons ativos e protegendo as células dos seus efeitos. Nas plantas, o RNAi torna-se essencial para controlar os transponsons em infecções virais. Quando são infectadas, um sinal na forma de um fator contendo siRNAs é gerado a partir do genoma viral e espalha-se pelos tecidos da planta, protegendo as demais células de futuras infecções e evitando assim o alastramento da infecção viral. Aqui mostra uma esquematização de uma comparação entre os dois tipos de sistemas, o sistema CRISPR de defesa bacteriano e o sistema piRNA de defesa animal. Há diferentes funções compartilhadas entre os dois sistemas. No entanto, enquanto que o sistema CRISPR adquire as novas sequências espaçadoras ativamente, o sistema piRNA adquire-as passivamente. O
RNAi, que são os RNAs de interferência, eles foram descobertos após observações feitas por pesquisadores que tentavam fazer manipulações gênicas. Logo após, ele foi utilizado como objeto de estudo para a manipulação da expressão gênica. Em vermes, ele foi logo implementado, onde após darem E. coli, que é uma bactéria, para eles se alimentarem, e como nos vermes a rota mais rápida para o seu genoma é o estômago, e como qualquer dsRNA desejado pode ser expresso em células de E. coli, isso forneceu o substrato suficiente para a resposta do RNAi, e ela desligasse genes homólogos ao dsRNA original. No caso dos mamíferos, foi utilizados os cRNA sintetizados artificialmente, e apesar de desencadearem uma resposta no RNA de interferência, a entrada de RNAs nas células são baixas, além de apresentarem um problema com o dsRNA mais longos, pois eles desligam toda a tradução da célula, que foi uma resposta criada para bloquear a replicação viral. Então, após ser feito o experimento com os vermes e as células de mamíferos, agora em seguida eles quiseram mimetizar os miRNAs. E com isso foi criado bibliotecas onde genes curtos foram sintetizados como oligonucleotídeos e clonados em plasmídeos. Os genes curtos, que são chamados de grampos curtos de RNA, eram projetados para gerar um transcrito que irá inovelar-se em uma haste-alça. Essas haste-alças são processadas por Dicer e irão gerar um cRNA, que irá realizar o silenciamento dos seus genes alfa. E com isso, uma biblioteca adequada desses grampos curtos de RNA pode ser realizada uma triagem. RNAs longos não codificadores e inativadores do X. Os RNAs longos não codificadores exercem vários papéis na regulação gênica, incluindo os efeitos em cis e trans na transcrição. Bom, pessoal, esses RNAs não codificadores, também chamados de INC-RNA, eles são longos porque possuem mais de 200 nucleotídeos e também vão estabelecer funções tanto nos processos de transcrição quanto lá nos processos de tradução e nas suas regulações. Como a gente viu aqui no título, esses RNAs longos não codificadores vão exercer funções tanto nos genes cis quanto nos genes trans. Um exemplo de um RNA não codificador que exerce função lá nos genes trans é o ROTER. O ROTER, pessoal, ele vai ser encontrado lá nos genes de seres humanos nos complexos OXY-C. Esse RNA longo não codificador que atua sobre os genes trans, ele basicamente possui a função de recrutar vários complexos, como por exemplo policomb 2, para remover modificações de histonas dos trans, ok? O XIST, aqui descrito no slide, ele vai ser um exemplo de um RNA longo não codificador que vai atuar sobre o gene cis. E a gente também tem exemplos de RNAs longos não codificadores que sofrem processos de imprint, que a gente chama aqui de INC-RNA-ER, ok? A inativação do X gera indivíduos mosaicos. Em mamíferos, a expressão sexual se dá pela existência de 2 cromossomos X em fêmeas e apenas um cromossomo X, juntamente com Y, em machos. Portanto, há uma necessidade de aplicar uma compensação de dose, inativando uma das cópias do cromossomo X, evitando assim a expressão em dobro de um mesmo gene. Essa inativação é aleatória em cada uma das células do embrião e o cromossomo escolhido é seguido por todas as demais linhagens celulares daquela mesma célula. Em placentários, a inativação ocorre quando o embrião possui dentre 32 a 64 células. Dado o aporte aleatório e individual da inativação desse grupo de células, são originados 2 grupos celulares de diferentes proporções, em que um deles, o cromossomo X inativado, fora de origem materna e o outro de origem paterna. Dependendo da proporção e
Caso haja alguma doença hereditária associada a um ou outro cromossomo X, poderá haver um agravo da mesma. Peguemos um exemplo, o gato cálico. Nos gatos, o que determina a cor de sua pelagem são dois alelos de um mesmo gene presente no cromossomo X, determinando a cor preta ou laranja. Em gatos heterozigotos para esse gene, haverá ambas as cores na pelagem, frutos de dois grupos diferentes de células, um onde o cromossomo X de origem materna for inativado, o outro onde o de origem paterna for inativado. Assim, as regiões com diferentes cores demonstram regiões de células que inativaram diferentes cromossomos X. Como o cromossomo X é inativado? Bom, o regulador inicial é uma molécula de RNA chamado de xiste. Esse RNA é codificado no locus reconhecidamente vital para a inativação do cromossomo X, chamado de chic. A ação de xiste é central para a inativação e não necessita de outras sequências do cromossomo X além de chic. Bom, o xiste pode, em graus diferentes, silenciar genes ao longo do cromossomo, ou seja, ele inativa o autossomo a partir do qual é expresso. O próprio RNA de xiste não causa silenciamento, mas recruta outros fatores que modificam e condensam a cromatina. Como uma célula escolhe qual cromossomo X será inativado? A resposta para essa pergunta é vaga, mas vamos lá. Outro RNA regulador pode ser a chave. Este outro RNA também é codificado pelo locus de Chick, mas na fita oposta e sobreposta ao gene de Chick, ele é chamado de T6 e atua como regulador negativo de Chick. De fato, T6 for mutado em um dado cromossomo X, esse será o cromossomo escolhido para a inativação. Por fim, podemos concluir que os RNAs reguladores desempenham e, muito provavelmente, continuarão a desempenhar uma importância vital na regulação da expressão gênica, possibilitando uma enorme diferenciação nas funções metabólicas específicas de cada célula, além de garantir a manutenção da vida como a conhecemos e, sobretudo, proporcionar os alicerces que possibilitaram o surgimento de uma vasta biodiversidade na sua mais alta magnificência, esculpida com os mais variados tamanhos e formas, de nanômetros a centenas de metros, nos mais diversos e extremos habitats, das fossas marinhas e fontes hidrotermais a lagoas de ácido e permafrost do Ártico. Deste modo, em nome de todos os integrantes desse grupo, muito obrigado por assistir até aqui, esperamos que tenham conseguido aproveitar as nossas explicações e esperamos que tenham um muito bom dia. Usem máscara, lavem as mãos e evitem sair de casa. Até a próxima!